Olá, sou a pastora Regiane, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você e quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, o versículo 25. Nós estamos aqui meditando esse mês todo sobre essa palavra, porque nós cremos que o nosso Deus, ele não mudou, continua sendo o mesmo Deus que se dispôs aqui nesse livro de Joel, capítulo 25, de restituir aquele povo e fazer com que aquele povo tivesse uma experiência maravilhosa com ele, que aquele povo ficasse maravilhado com a bondade e misericórdia, com o seu poder de restituir, né? E aqui a palavra de Deus fala: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Amém, querido? O nosso Deus, ele se dispõe aqui a restituir. E como eu tenho falado, algo que saiu da sua mão. Restituir é algo que você tem o direito de receber, é algo que por direito te pertence, mas foi tirado, foi te negado esse direito, foi tirado de você esse algo que você possuía, e por causa muitas vezes dessa situação que estamos passando de pandemia, você perdeu ali, clientes, você perdeu ali contratos, você perdeu ali, o seu emprego, uma parte do seu salário, você perdeu ali uma oportunidade de vender, você perdeu ali uma oportunidade de crescer, você perdeu ali a oportunidade de começar um trabalho. Talvez você passou no concurso, ou talvez você passou num teste de trabalho e você iria estar ali começando a trabalhar, mas diante disso tudo foi tirado, tudo parou, nada aconteceu, era algo que já estava tudo certo para chegar nas tuas mãos, e ali tudo deu para trás, ou seja, você perdeu, roubaram, tiraram de você, destruiu. Talvez algum sonho, algum projeto, era uma viagem que você teria ali, estaria ali fazendo, e que seria um sonho para você aquela viagem, e ali, diante de toda essa pandemia, foi tirado de você, mas Deus está nos convidando e te convidando para que você coloque no coração, para que você firme a sua fé no poder que Deus tem de restituir, não aceitando que você seja roubado, que o que é seu de direito, você que anda na palavra, você que tem uma aliança com Deus, tem um compromisso com Deus, você não é obrigado a aceitar as coisas indo embora das suas mãos, você não é obrigado a aceitar as coisas saindo do seu domínio, saindo das suas mãos, as perdas. Você não é obrigada a ter uma atitude passiva diante de que estão tirando aquilo que é o seu direito. Você não é obrigado no sentido espiritual, pois nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, hostes malignas do inferno. Então o que acontece? Nós não precisamos aceitar, não somos obrigados a aceitar, é por causa da crise, é por causa da pandemia, isso é normal, eu vou aceitar. Não, você tem o poder de Deus à sua disposição, então você pode, no mundo espiritual, ir diante do trono de Deus, para determinar que a sua justiça seja feita, aquela justiça que vem de Deus, naquilo que a palavra de Deus te dá direito. Eu quero te dar um exemplo de uma mulher aqui que teve uma experiência de como que Deus, quando nós andamos na direção de Deus, quando nós estamos ligados com Deus, nós não podemos aceitar com o que vem acontecer conosco aquilo que está acontecendo com todo mundo, não porque nós somos melhores que ninguém ou do que alguém,
Não, não somos iguais. Porém, nós temos uma fé e um entendimento. Sabemos que por detrás de todo acontecimento, ou existe a ação de Deus, ou existe a ação do diabo. E nós, com a direção de Deus, Ele vai nos dirigir. Que atitude nós teremos para que nós não venhamos sofrer o mesmo que todo mundo está sofrendo? Passar por aquilo que todo mundo está passando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E você tem mostrado o que você quer. Você ouve a Deus e você tem esse desejo no seu coração de ser restituído. Você tem essa fé. Você crê que Deus é poderoso para tirar a ação do diabo, a ação do homem e te abençoar. Como eu tenho falado, o bem, aquilo que você tem, ou que você tinha, o seu direito, ele pode não estar mais no seu domínio. Pastora, não está mais no meu controle, já perdi, o gerente já me mandou embora, meu salário já foi reduzido, pastora, a causa da justiça já foi ali decretada pelo juiz, que eu perdi. Pastora, isso já saiu do meu controle, eu já perdi os clientes, eu já perdi a empresa, eu já estou muito endividado, quer dizer, já saiu das minhas mãos, eu não tenho mais domínio nenhum sobre essa situação. Pois muito bem, você pode ter perdido todo o controle sobre a situação. Nada que você fizer, humanamente falando, vai reverter a situação. Porém, não saiu das mãos de Deus. Deus continua tendo domínio sobre essa situação. Deus continua tendo controle dessa situação. Deus continua tendo esse bem, ou seja material, ou seja espiritual, ou seja familiar. Deus continua tendo domínio, tendo esse bem nas mãos dele, e ele pode trazer de volta para as suas mãos. Ele pode te restituir, porque ele mesmo, ele declara: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Nós sabemos que Deus está fazendo ali uma comparação, uma alegoria dos gafanhotos, a destruição que causa, com a obra do diabo. Então Deus está falando no sentido espiritual. Então pode ter saído de suas mãos, mas das mãos de Deus não. Pode ter saído do seu controle, mas do controle de Deus não. Pode ter saído do seu domínio, mas não saiu do domínio de Deus. Então vamos nos apegar a Ele, vamos diante da presença dEle e vamos usar o poder, a autoridade que Ele tem nos dado. Vamos tomar posse da bênção e vamos batalhar e vamos declarar que este mês e esse ano em diante, tudo aquilo que até hoje, você perdeu, que será restituído na sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, querido? E o livro é o livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, no capítulo 8, temos um exemplo de uma pessoa aqui que vai falar bastante conosco. Diz assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor nos chamou à fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Veja bem, aqui está falando de uma situação de fome. O profeta de Deus, o homem de Deus, foi até uma mulher, ali entendida como uma mulher de Deus. Ele foi lá porque Deus o mandou ir lá anunciar, avisar que ela deveria se afastar daquela terra, largar tudo ali que ela tinha, ela morava ali, ela vivia, ela tinha tudo aquilo, aquele sítio, aquela cidade, ela tinha ali um sítio, tinha ali posses, tinha família ali naquele lugar, todo mundo vivia ali, mas a palavra de Deus veio através daquele homem na vida dela, para ela, dizendo que viria ali 7 anos de seca, de fome, de necessidade, de escassez, e que ali 7 anos ia acontecer uma seca, que tudo ia ser destruído, tudo ia acabar. E ele disse a ela: para você se preservar,
para você ser preservada, você e a sua família, você tem que pegar todo mundo, deixar tudo aí e ir para outro lugar, morar em outro lugar. Você vai ficar lá até passar esses 7 anos. E aí, continuando, diz assim, levantou-se a mulher. Ela creu na palavra daquele homem de Deus. Meu irmão, hoje em dia está muito difícil alguém que creia na pregação. E que você seja essa pessoa rara, que quando um homem de Deus ou mulher de Deus pregar algo, que você acredite. Porque essa mulher, ela deu um exemplo, ela creu naquilo que aquele homem de Deus falou. Ela acreditou, ela largou tudo, ela não pensou 2 vezes, ela simplesmente obedeceu aquela palavra. A Bíblia diz o seguinte: crê no Senhor seu Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Essa mulher creu e você vai ver o que essa atitude de fé, de confiança fez na vida dessa mulher. Primeiro, já foi preservada da fome, da destruição. Aqui diz o quê? E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E disse mais: e sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a aclamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então o que aconteceu? Essa mulher creu na palavra do homem de Deus, ela acreditou. E qual a prova que ela acreditou? Irmão, não basta só falar que crê, tem que ter atitude de que crê. Você pode falar que você crê, mas se a sua atitude não mostrar sua fé, ou seja, a fé sem obras é morta, não vai resolver nada. Essa mulher creu. Por que eu posso dizer que ela creu? Porque ela obedeceu. Se você crê, então obedeça. Eu não sei o que Deus tem te falado para fazer e você não tem feito, mas se você se diz ser uma pessoa de fé e você realmente o é, então começa a agir, ter atitude, obedecer às escrituras. E aqui diz assim que ela obedeceu e passando ali, ela foi embora da terra. Ali passou-se aquele período de seca, aquele período de destruição que Deus tinha permitido acontecer por algum motivo naquela terra, assim como Deus tem permitido tudo isso acontecer por algum motivo, e coisa boa não é, porque se todo mundo andasse na obediência, na fé, tudo isso com certeza já seria passado. Porém, se está permanecendo é porque alguma coisa muito suja ainda tem acontecido, tem estado no coração dos brasileiros, e Deus não tem se agradado. Mas nós cremos na misericórdia, que a misericórdia irá alcançar essa nação. Porém, nós estamos seguindo o nosso barco, né? Tocando a nossa vida. E aqui essa mulher saiu 7 anos, foi embora, conforme a palavra do profeta, do homem de Deus. E ali o que aconteceu? Quando passou os 7 anos, ela recebeu de novo, né? Lembrou da palavra, são 7 anos. Com 7 anos, ela voltou para a terra dela. Ela voltou para a terra, e ali a terra que ela tinha abandonado, certo? Largado tudo lá, ela foi até a autoridade máxima, lutar pela restituição. Ela cria na restituição, ela creu que Deus era poderoso, que era dela aquela terra, ela não vendeu, ela não doou para ninguém, ela apenas teve que deixar, entre aspas, abandonou. E a palavra diz que tinha que ser 7 anos. Ela obedeceu a palavra. Porém, Deus nunca vai deixar você no prejuízo. Tenha certeza disso. Deus nunca vai te pedir algo para depois te deixar sem um retorno. Não. Se Ele te pede uma oferta, se Ele te pede uma obediência, é porque Ele tem uma bênção para te retribuir, para te dar depois que você tomar aquela atitude de obediência e fé. E aí aqui essa mulher voltou para a nação e foi até o rei.
E foi e contou a causa dela. Vamos ver aqui, diz, aí então a mulher foi até o rei, né? Aqui a Bíblia diz, ela foi clamar pelas terras dela, ou seja, ela foi diante do rei e contou a história dela. E diz, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então foi Eliseu quem levou a mensagem para ela. Era o profeta daquela geração. E ali o rei, né, falou, ela foi até o palácio onde o rei atendia, e na oportunidade o que estava acontecendo? O servo de Eliseu, Geazi, estava diante do rei. E o rei falava com ele justamente naquela hora. Presta atenção, na hora que a mulher decidiu que ia até o rei, pedir as terras de volta, foi bem o mesmo momento em que o rei falou com Geazi, conta aí um testemunho, conta para mim aí algo grande que Eliseu tenha feito pelas mãos, né? Que Deus tenha feito pelas mãos de Eliseu. Conta um milagre, conta aí um testemunho, algo que Deus usou Eliseu para fazer. E ele vai contar a história. Me disse, e sucedeu que contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa, ou seja, pela sua família e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu vivificara. Então Eliseu contou um testemunho, o testemunho daquela mulher, porque aquela mulher era a mulher que Eliseu, há uns anos atrás, tinha ali ressuscitado o filho dela. E justamente o testemunho da vida dela é que Geazi estava contando para o rei. E quando ela chegou diante do rei, o rei já conhecia ela. O rei já sabia da situação dela. O rei já estava sabendo quem era ela. Meu irmão, o rei Jesus já sabe sua situação. O rei Jesus já sabe quem é você. O rei Jesus já conhece a sua causa. Você só precisa ir até ele, clamar como essa mulher. Quando ela chegou lá clamando, quando ela chegou lá determinando, orando, apresentando a situação dela a ele já sabia que ela era uma mulher de Deus, que ela era uma mulher abençoada, que era uma mulher honesta, que era uma mulher direita, uma mulher verdadeira, sincera. Quando o rei olhou para ela e para o filho, o servo de Eliseu já tinha falado tudo. O Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus. O Espírito Santo, ele leva. E Geazi fez aqui o papel do Espírito Santo. Ele não sabia que ela estava vindo. Ele não sabia que aquela mulher aparecia ali, mas foi tudo obra do Espírito Santo de Deus. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, meu filho, quando Deus decide te abençoar, Ele move céus e terras. Ele não tem nada que Deus não possa fazer, que Deus não possa quebrar, não tem nenhuma muralha, não tem uma lei humana ou espiritual que possa barrar a Deus, que possa impedir a Deus. Diante daquilo que ele decidiu fazer na sua vida. Então você precisa se levantar, clamar, orar, jejuar, buscar e colocar diante de Deus com fé. Volto a dizer, usar a fé. Essa mulher foi lá pela fé, porque ela cria que Deus não ia ter deixado ela ficar ali, né? Deixar a bênção passar, deixar o que era dela e parar em outras mãos. Não, que aquilo tinha saído das mãos dela, mas não saiu das mãos de Deus. E ela foi lá com fé diante daquele homem, e ali já estava tudo preparado. O homem já sabia quem era ela, o rei já conhecia ela. Jesus, o rei, ele já te conhece, já conhece suas causas, conhece sua situação, mas mesmo assim, como esse rei, se ela não tivesse ido até ele, não teria abençoado. Ele já conhecia. E ali, quando ela se apresentou, ele abençoou ela. Veja o que aconteceu.
No versículo 6 diz: e o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, um servo, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, dessa mulher, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até hoje. Ele não somente devolveu as terras, restituiu a ela aquelas terras, não só isso. Tudo que as terras renderam, aqueles 7 anos, foi devolvido com juro e correção para aquela mulher, como eu disse para você. Deus, o Rei Jesus, o nosso Rei, Ele quer te restituir e com juro e correção tudo aquilo que você perdeu, que tiraram de você, que por alguma situação você perdeu. Jesus, Ele quer te restituir, mas você precisa ir até Ele com fé, com atitude de fé, não somente com uma fé falada, mas com uma fé vivida, uma fé com atitude. E você precisa assumir que você acreditar que você tem esse direito de restituição, porque está escrito, e assim você vai ter. E tem que ter atitude de fé. Essa mulher teve atitude, ela creu no profeta, na palavra que veio do homem de Deus até o coração dela, e ali ela começou a obedeceu, e ela não saiu no prejuízo. Parecia que ela estava no prejuízo, mas não, ela foi restituída das suas terras, e ainda tudo aquilo que aquela terra produziu foi devolvido a ela, referente aos 7 anos que ela tinha ali estado ausente e que não tinha poder sobre a terra. Amém, querido? É isso que Jesus quer fazer, é isso que o Rei Jesus quer fazer na sua vida. Eu quero te convidar para que você venha na ceia crendo. Nós vamos ter a ceia, que você venha na ceia crendo, que você viva crendo e que você pare de ter só palavras dizendo que crê. Passe a ter atitude que mostre a sua fé. Quem te observa, vê em você uma atitude de fé ou uma atitude de medo? Medo é a fé contrária, uma atitude de incredulidade. Então, comece a ter atitude de fé, fé na restituição, fé de que você não vai ser prejudicado, fé de que aquilo que saiu das tuas mãos, o seu domínio, que não chegou até você, está nas mãos de Deus, do Rei Jesus, e o Rei Jesus, Ele vai colocar de volta nas tuas mãos, porque Ele é Deus da restituição, e te honrar. Em nome de Jesus Cristo, vim com essa palavra para o seu coração, e fica na paz de Cristo.